Nessa aula de hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a questão da formação dos contratos. Quando que se dá esse contrato? Quando que ele tem início? Né? Só uma ressalva, só um adendo. Na aula passada eu falava sobre a escritura de compra e venda de imóvel, né? No caso daqueles imóveis acima de 30 salários mínimos, e eu mencionei o artigo 106, tá? Dois artigos à frente, na verdade é o 108. Corrijam aí para mim quem anota, tudo bem? Então é o 108 que vai falar da necessidade da escritura pública quando o imóvel ultrapassa o valor de 30 salários mínimos. É o princípio da função social também, nesse caso, porque ele vai dizer que as pessoas que não têm condições de comprar um imóvel de alto valor vai ter mais dificuldade ainda para pagar por uma escritura, né? Porque a escritura ela requer um valor, você tem que pagar imposto, você tem que pagar pela escritura e registrar por ela, tá? Então pode ficar caro essa transação no final das contas. Falando aqui sobre a formação dos contratos, então o artigo 434 vai falar do Código Civil sobre a teoria da admissão. O que seria essa teoria da admissão? Bom, a formação do contrato entre presentes é fácil, basta a proposta e a aceitação dentro de um recinto, né? E está dada ali a formação do contrato. O problema é quando essa formação de contrato se dá entre ausentes. Como assim entre ausentes, professor? O código fala da forma epistolar, tá? O que é essa epístola, né? Se cair numa prova, eles nunca vão perguntar sobre carta, eles vão perguntar sobre epístola, né? Então, por exemplo, é o caso do e-mail atualmente. Quando que é considerado formado esse contrato? Né? Então, de acordo com essa teoria da ignição, Pablo Stolze não concorda com isso, mas a partir do momento em que aquele comprador vai encaminhar aquele e-mail aceitando a proposta. Isso é a teoria da admissão, tá? Quando esse contrato é realizado entre ausentes, aí no caso, uma compra e venda via e-mail. O que mais que a gente tem? Nós temos aqui também uma fase chamada, se a gente for analisar o contrato, uma fase chamada de tratativas ou negociações preliminares. Nesse caso aqui é uma fase de pré-contrato. Eu costumo nominar como flerte contratual. Você está flertando, tá? Não houve nenhuma proposta ainda, mas houve uma tratativa. Não há um contrato por escrito, né? Então, nesse caso, a regra é que não se tem responsabilidade contratual. Muito cuidado com essas tratativas aqui ou negociações preliminares. Negociações preliminares. Esse é um outro nome. Porque nós temos aqui, nesse caso, um entendimento aqui da jurisprudência da chamada violação positiva. Lembra que eu falei para vocês que nessa fase, em regra, não incide responsabilidade contratual, exceto se houver violação positiva. Se vocês pegarem um livro do Flávio Tartucci, ele vai contar sobre a professora da USP chamada Judite Martins Costa, que faz menção a essa violação positiva. Então, o exemplo que ela traz, e os concursos costumam cobrar, é aquele caso dos produtores de tomate da SICA, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que todo ano vinha um fornecedor de semente para aqueles produtos daquela colônia, produtores daquela colônia, e fornecia semente. Deixava a semente de tomate ali. Não fazia nenhum contrato. Ora, se eram produtores, o que eles iam fazer? Fazer a plantação de tomates. E depois, na safra, vinham e compravam. Né? Não tem um contrato por escrito e nada. No ano seguinte, na mesma época, vinham, ofereciam essas sementes e novamente compravam aquela produção. E assim sucessivamente. Ocorre que em um determinado ano eles não vieram comprar aquela produção, tá? Só ofereceu a semente. Gente, não tinha contrato nenhum. A associação ficou em pânico e aí decidiram acionar a justiça. E a justiça de primeiro grau entendeu o quê? Que ali era uma fase de tratativa, não tem nenhum contrato, nenhum rascunho de contrato não existe ali. E ali não incide responsabilidade contratual. E o que aqueles plantadores iam fazer com aquela produção de tomate toda ali apodrecendo, né? Mas aí foi oferecido um recurso e aí, em sede de segundo grau, reconheceram ali a violação positiva. Ou seja, violou-se justas expectativas. Se por 1, 2, 3, 4 anos
aquelas pessoas lá daquela empresa vinham, ofereciam aquelas sementes, depois vinham e compravam, gerou justas expectativas. Violação positiva de contrato, ou seja, a responsabilização ela independe de provas nesse caso, tudo bem? Então há uma exceção no caso das tratativas aqui, de acordo com o Código Civil de 2002 e o princípio da o princípio da boa-fé objetiva, tá? Então a gente tem que tomar cuidado nesse ponto. O que mais que nós temos? Nós temos aqui também um contrato chamado contrato preliminar. O que é esse contrato preliminar? Bom, esse tipo de contrato nós vamos ver, geralmente, isso aqui vocês podem pegar vários manuais de Código Civil, na compra e venda de uma casa, que o valor é alto. Não sei quanto que é o valor alto para você, mas para mim, não sei, 300, 500 mil reais passa a ser um valor alto. O que a pessoa faz? Faz um contrato preliminar. Para quê, professor? Para garantir que, por intermédio desse contrato preliminar, você já possa morar ali no imóvel, né? Por meio desse contrato preliminar, você pode sair correndo atrás de um financiamento. Para isso é que serve um contrato preliminar, para você ganhar tempo para comprar aquele imóvel. Tá? Normalmente eu vejo nesse sentido. Agora, depois que esse contrato preliminar é feito, você faz um contrato definitivo. Aí esse contrato definitivo, ele já tem força, né? De um contrato real de propriedade, exceto se o valor daquele imóvel for abaixo de 30 salários mínimos, digo acima, né? Porque aí requer a escritura pública e requer também o registro. Agora, se for um imóvel abaixo de 30 salários mínimos, um contrato definitivo, basta registrar ele para ter eficácia erga omnes. Então, essa é a formação dos contratos em linhas gerais, né? Nós temos essas 4 fases, vamos dizer assim. Se vocês pegarem um outro livro de doutrina, tem muito mais, mas eu acredito que isso aqui é importante, isso aqui é necessário para a sua vida aqui, enquanto contratualista, enquanto civilista e se preparando para o exame de ordem. Uma boa aula para vocês, bons estudos, dúvidas, encaminhe pelo meu e-mail, né, humbertomassarrillo@hotmail.com. Estou ali esperando a dúvida de vocês. Muito obrigado.